É isso aí. Gente, então vamos para os precatórios. Eu acho que talvez seja a repartição que tem mais precatórios no Brasil, viu, Ricardo? Se a gente fosse de Campina Grande, seriam os maiores precatórios do mundo. Se a gente fosse de Campina Grande. Veja só, nós temos 3 precatórios aí em andamento aí, fora as negociações. Tem o precatório oriundo dos quinquênios, que ele se deu boa parte em 2011, certo? Foram 220 pessoas que descongelaram, 97 geraram precatórios. Desses 97, muitos receberam, porque o valor era pequeno, quando deram entrada na preferência. Aquela questão do 30 salário mínimo e depois 50 salários mínimos. E outros negociaram agora, é tanto que eu vou falar sobre essa questão na negociação, mas as pessoas nos questionaram, por isso que eu comecei pelo precatório dos quinquênios, que umas pessoas questionaram assim: foi indeferido 580 precatório do exercício 2016, mas teve os servidores que receberam precatório. Quem são esses servidores? São servidores, Ricardo, que tinham precatório dos quinquênios e deram entrada na negociação, certo? Aqui no DR me parece que foram 5 ou 6 pessoas. Outros já tinham negociado em 2019 e muitos negociaram, que faltaram, chega 30 pessoas fizeram a negociação lá atrás, antes mesmo de 2019, me parece 2018, negociaram 30 pessoas, e agora em torno de 5 pessoas, e outros, muitos receberam quando tiveram a preferência. Então por isso que alguém disse para alguém, fulano de tal recebeu o precatório, porque nós não? Porque aquele precatório desse quinquênio é do exercício 2011, e a negociação se pagou até o exercício 2013. Por isso que essas pessoas receberam esses precatórios. E tem outros, certo? Que é daquele grupo de Marisa, o grupo de Calbi, e um grupo que vem aí, que estava parado na terceira vara para descongelamento. Esse grupo ainda vai gerar um precatório, eles estão em andamento. Vai gerar um precatório, porque eles tem muitos aí descongelados e não gerou precatório. E outros que gerou precatório sem ter descongelado, por causa de uma pendência da folha suplementar que foi resolvida o ano passado pelo escritório dos Mozalas, num acordo com a Secretaria de Administração e a Justiça. Então, esses quinquênios estão saindo por conta disso, porque eles têm o exercício 2011. E os outros que ainda têm descongelado e não gerou, eu quero dizer a vocês que eles estão em andamento para a realização do precatório, para a geração do precatório. No precatório grande do plano de carga e salário, nós temos 2 casos aí. Tem um pessoal que negociou em 2019 e tem o pessoal que tentou negociar em 2019, em 2022 e em 2023. E todos os 3 edital de negociação indeferiu os servidores do DR. Muitos servidores do DR. Em 2019, indeferiu 85 pessoas. Em 2022, 580 e agora de novo. E por que eles indeferiram? Por falta de dinheiro, por falta de recursos. Vocês terem uma ideia, o ano passado eles colocaram 160 milhões. Só conseguiu chegar à metade de 2013, do exercício 2013. Esse ano eles colocaram 124 milhões. Só conseguiu chegar a 70% de 2013, que é o precatório do IPEP, que é um dos maiores, assim como o do DR, é um dos maiores precatórios. E entendo essa questão, porque assim como o doutor Ricardo disse que cria essa ansiedade nos servidores, eu e o doutor Ricardo nós tivemos na Procuradoria, certo? Que eu até queria que você falasse, Ricardo, o que foi nós fomos fazer na Procuradoria. Bom, essa questão dos precatórios, das negociações dos precatórios, a gente solicitou uma audiência com o Procurador-Geral do Estado, atravessou um expediente, para se documentar de tudo.
Aí a gente ficou aguardando um agendamento. Posteriormente, a gente reiterou o pedido de audiência para a gente fazer alguns esclarecimentos e algumas sugestões, apresentar algumas sugestões nessa questão da negociação dos precatórios. Quais sejam? A gente queria que fosse o quê? Aquelas pessoas que se habilitassem, que se inscrevessem para essa negociação, todos aqueles, eles fossem contemplados, ainda que não tivesse recurso. Porque como é que acontece hoje? O tribunal hoje separa 150 milhões, 120 milhões, depende do período e do período que vai ser lançado o edital. Juntou aquele dinheiro, ele abre o edital. O que é que acontece? Ele vai dos processos dos precatórios, que são os mais antigos, até chegar aos mais novos. Ocorre que, a depender do volume de inscritos, não consegue se contemplar todo mundo. Porque boa parte dessas pessoas são pessoas idosas e estão precisando desses valores. Quando eles se cadastram, o que é que eles dizem? Aqui só deu para pagar 2 anos ou 3 anos de precatório. Por quê? Porque chegou no teto dos valores que se encontram depositados lá. Só que eles disseram, Ricardo, quando a gente lança o edital já vem com a previsão do valor que vai ser pago. Por exemplo, digamos que vai lançar um edital agora em agosto, setembro, que a previsão é agora. Ele bota lá no edital 120 milhões. Todos aqueles servidores que se cadastrarem, o tribunal só vai pagar até os 120 milhões que tiver. Ele não consegue pagar mais do que isso. O que é que a gente tinha pedido lá? Que essas pessoas que forem contempladas ou que se cadastrassem lá, eles parassem esse edital, 120 milhões pagavam, e quando fosse lançar o próximo edital, contemplasse essas pessoas que já estavam na vez. Só que ele disse, Ricardo, não pode, porque como é uma lei, a não ser que haja uma alteração na lei, aí a gente pode fazer dessa forma. Mas como o edital é lançado e tem um teto de valor, ele só pode atingir aquele teto. Ele não pode ir mais do que aquilo ali, não. Então ele vai naquilo ali, atingiu, acaba. Então essas tinham sido um dos pontos que a gente tinha sugerido a ele, que seria contemplar todos aqueles inscritos no edital e só abrir novos editais à medida que todos fossem contemplados nesse primeiro edital, ou no segundo edital, no terceiro edital que fosse, mas para que não criasse essa expectativa, porque é muito ruim para o servidor, e não é só vocês não. Tem outras pessoas do fisco que também estão nessa situação, tem outros servidores do antigo, que é o antigo Instituto de Saúde, que é o antigo o IPEP, também estão nessa situação de vocês. Tem delegados de polícia que também estão nessa mesma situação de vocês. Eles se inscrevem, só que os delegados é mais recente. É 2021, 2022. Aí não consegue atingir, porque ele só consegue contemplar até 2013, até 2014. Não consegue passar mais do que isso. E às vezes, hoje em dia, está tendo uma publicização grande. Então, muitos servidores que antes ficavam meio que desconfiados, hoje eles vão em avanço nisso daí. Agora, teve um fato positivo nisso daí. Qual foi? Que a gente desconhecia e o procurador lá terminou informando para a gente. É que existe uma lei de Branco Mendes em que ela autoriza o servidor público a fazer a compensação de precatórios. Se ele deve alguma dívida no Estado, ele vai lá e compensa com esse crédito que ele tem. É interessante. É interessante. Só que agora foi editada uma lei em que o empresário também ele pode comprar esses precatórios. Ou seja, abre-se aí uma luz para eventuais negociações, inclusive em valores até menores do que aqueles que estão sendo pagos. Aliás, com percentuais menores do que aqueles que estão sendo pagos pelo Estado. Um exemplo, o Estado, quando lança edital, 40% de deságio. O que é que a gente vai tentar viabilizar agora? É juntar essas empresas que possuem dívidas com o Estado, que queiram comprar esses precatórios de vocês, para bater nessas dívidas. Então é isso que a gente vai tentar buscar esse caminho. Foi uma informação que não é do meu conhecimento, e o procurador disse, foi editado uma lei esse ano, nesse sentido. Então é interessante verificar se tem empresas que queiram comprar esses créditos, se existir, fazer a negociação junto a essas empresas, que é uma via que a gente vai buscar aqui com a ciência. Pronto. Qual a condição que o Instituto vai receber esse precatório se não deságio negociado com o Olha, pela lei de julho de 2016, ou é negociação ou é preferência, certo? Então não há, se você, hoje está se pagando, né, Ricardo, 2007 na cronologia. Você tem uma ideia de 1.778 precatórios do DR, cerca de 500 pessoas já se foram. Então não tem tempo para esperar. Por isso que eu aconselho a negociação. Porém,
a idade só preferência. Só preferência, que é o 50 salário mínimo, que hoje a pessoa que tem 60 anos ou doenças crônicas, de acordo com o novo entendimento do tribunal, dando entrada ele recebe todo sem precisar negociar. Mas desde que entre agora. Foi desde outubro do ano passado, até 200 salários mínimos. Isso dá entrada no dia posterior. E recebe tudo. Nos três. Nos três, cada um. Diga, Tico. Lacerda, desculpe chamar Tico, é por causa da intimidade, isso? Eu estou ligado também, né? Assim, foram pagos. Eu tenho uma ata que foi formada aquele precatório que o DR recebeu, que realmente não era para o DR, você sabe, né? Não era para o DR. Eu tenho tudo escrito. Era para o 2008, 2012, 2013, né? Aí tiveram sorte que aqueles advogados, tem um doutor que morreu, como é que é? Marcelo Figueiredo. Fizeram lá, fizeram muito lá, e escantearam a turma de 2013, né? 2012, e jogaram, né? Que tem nada para ter uma ata, eu recebi ata, meus carros, eu tenho meus carros daquela época, tudo bem. Gente, eu tenho só de atrapalhando um pouco, eu vejo gente se movimentando. Se alguém negociou o precatório em 2019, por favor não saia, porque a gente tem uma proposta para reaver um valor que foi descontado indevidamente da PBPrev, tá certo? Que aguarde aí que a gente vai conversar sobre isso. Aí eu andei, Desculpa, eu visitei esse bloco todo, naquele dia, doutor Ricardo, eu fui, o senhor já atendeu muito bem, né? Depois, a partir dali, eu conheci, né? Que meu precatório foi descongelado, depois de 1 ano e meio, quando foram os outros receber aquele monográfico, tudo, né? Aí foi que eu tomei conhecimento que o precatório tinha sido Indeferido, né? Indeferido. Aí, quando eu fui atrás, peguei, eu recebi o meu. Ainda bem que foi uma contadora lá. Na época, eu tive acesso, ela me deu. Os cabos todinho foi feito pelo na época. Eu satisfeito, pensando que aqueles cabos estavam sendo feitos para pagar a minha pessoa. Até ela deu um nome para lá na finança, né, do precatório, lá que seu processo está lá. Mas quando eu chego lá, para minha surpresa, quando eu falo lá, o menino disse que atendeu muito bem, foi no computador, tiraram o pagamento do advogado, né? E vai completar quase um ano e meio. Aí quando ela foi aqui, o senhor fizeram o senhor, até grifou. Aí estava o nome dos advogados, né? É o destaque dos honorários. Sim, tudo direitinho. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque eles entraram aí e receberam. Faz 1 ano e meio que os advogados receberam o meu processo, o valor dele, né? E eu recebi naquela época. Mas, Tico, eles receberam porque eles negociaram, eu estava presente, junto com o doutor Danilo, o doutor Ricardo também estava, o doutor Bruno, eu estava presente, eles negociaram o destaque dele. Aquele dinheiro, hoje, antigamente não, mas quando você entra com, o advogado entra com ação, o tribunal destaca os honorários. Então ele pode fazer o que quiser com os honorários dele, ele pode doar, ele pode negociar, e ele negociou em 2019, ele negociou 2.000 processos. No dia 28. 2.000 processos ele negociou. No dia 27 foi indeferido o nosso, né? 2019, que foi indeferido o seu. Então ele negociou ali, os 2.000 processos dele, 1.778 do DR e mais outros que ele tinha. Então ele negociou os 2.000, então aqui está tudo legal. Nós fizemos. O que é que nós questionamos, Tico, naquele momento, eu e o doutor Ricardo, com a comissão, Carlos, né, que era o presidente da comissão, que Marcelo só recebesse a negociação dele dos servidores que também foi negociado. Nós fizemos essa proposta. Quando a gente, na sala, o Carlos disse, eu concordo, Assis, com você, mas eu vou conversar com o procurador-geral do Estado, porque é ele que determina ou não se a gente pode fazer isso. Só que quando, para surpresa nossa, quando lançou o Diário Oficial, Marcelo tinha negociado todos e o da gente foi 528 pessoas.
Que é isso que a gente propôs. Se vai descongelar 528 pessoas, que na verdade não era nem 528, era 600 e pouco, então que Marcelo descongelasse só os 600. Nós fizemos essa proposta, o presidente da comissão aceitou, mas lá na Procuradoria-Geral o procurador não aceitou. Então aquilo está legal o que ele fez, e para poder ele ter os honorários dele, tinha que tirar uma certidão atualizada. Então foi correto o que a funcionária lhe mostrou. Por isso o pessoal questiona, mas tem um processo meu, rodou aqui. Eu digo, rodou, mas foi os advogados. Tá certo? Gente, é meio complicado, né? Eu queria pedir o seguinte a vocês, quem negociou, se tiver alguém aqui que negociou, que eu queria conversar com vocês em particular, porque tem uma outra questão aqui só direcionada para quem negociou e recebeu em 2019. Mas a gente tem um outro precatório que foi gerado agora, recentemente, no dia 3 de abril, certo, de 2023, que foi registrado, que é daquela diferença 2008-2010. As 24, conhecida por 24 parcelas, certo? Esse precatório, certo? Que também tem o dedo nosso da Acerter. Eu conversava demais com o Marcelo. Disse, Marcelo, vamos registrar em precatório, porque a maioria dos servidores, Ricardo, tem mais de 60 anos. Quando registrasse, recebia tudo, ao invés de 24 meses. Eu discuti isso com o Marcelo direto. E ele disse assim, vai chegar um momento que eu não vou ter o que fazer. Foi o que ele falou para Paulo. Ia prescrever, e não havia uma concordância, não sei de quem, e ia prescrever, e a gente ia perder pelo pé, tudo. E foi quando Marcelo pediu, Paulo, pelo amor de Deus, me ajude. E Paulo ajudou ele, e foi por isso que registrou esse precatório no dia 3 de abril de 2023. Então, esse precatório, essa diferença foi registrada na Justiça, depois de muito trabalho, certo? Foi registrado na Justiça por Dr. Danilo. E essa diferença foi registrada da seguinte forma: parte em RPV, que é requisição de pequenos valores, né, Ricardo? Que é o valor hoje de até 10 salários mínimos, R$ 13.200. Então, aquelas pessoas que a diferença era até R$ 13.200, foi para RPV, para vocês entenderem essa palavra, certo? 942 pessoas foi para precatório. E aí o que tem a diferença? Quem é de precatório, a gente que tem mais de 60 anos ou doenças crônicas, nós estamos dando entrada aqui na preferência. E a maioria esmagadora recebe tudo que tem lá. Porque os valores variam de 15 mil até 63 mil reais. Então, todos praticamente vão receber só com a preferência, não vão precisar negociar de jeito nenhum, certo? Vão receber só com a preferência. Só que só vão receber a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, de 2024, porque ele vai entrar no orçamento de 2024. Esses outros, certo, que estão nesse valor menor, abaixo de 3.200 do RPV, já começou a ser pago. Na folha da PBPrev de julho, foi pago a 60 companheiros nossos, certo? Então 60 receberam já no contra-cheque, que foi uma coisa muito boa. Por quê? Você ganhou o tempo da justiça, porque se esse dinheiro fosse depositado na sexta vara, daqui que a sexta vara depositasse na sua conta, ia levar um tempo, e muitos desses companheiros com certeza já teriam se ido. Certo? Então foi muito bom o que a PBPrev fez. Aqui, aqueles que não receberam da PBPrev, nós já identificamos vários que são aposentados e não receberam. Nós entramos em contato desde segunda-feira, nós estamos em contato, doutor Ricardo, com a PBPrev, para saber por que esses outros também são aposentados e não receberam. Eles hoje nos responderam que a lista que está lá não contempla essas pessoas que a gente está reclamando. E nós consultamos ao doutor Danilo. Por que essas pessoas que a gente está reclamando são aposentados e não têm perspectiva de receber pela PBPrev? Aí ele disse, é porque está na lista do DR. Então essas pessoas, que também são RPV,
não receberam, mesmo sendo aposentados, porque está na folha do DR. Certo? E aí, o que nós fizemos há mais de um mês? Nós estamos trabalhando. A decisão judicial, quando é nesse caso, do RPV, ele faz a requisição do valor ao órgão, o órgão transfere para a vara, a sexta vara, e lá eles fazem os depósitos. Por isso que muitas das pessoas que são sócios nossos, nós já passamos os dados e a conta bancária para o doutor Danilo, para passar para a sexta vara. Então, essas pessoas que são aposentados e não receberam ainda, vão receber quando o DR pagar, quando o DR depositar o valor, certo? Esse valor do DR está em torno de R$1.300.000. Eliésio e Paulo estão por dentro dessa história. Eliésio requisitou, através da diretoria, esse valor ao Estado, à Secretaria de Finanças, para que repassasse esse valor aqui para o DR, e o DR repassar para a sexta vara, e ela lá fazer os depósitos judiciais em cada conta. Só que até agora, certo? Eu conversei isso ontem com o Danilo, até agora o DR não trouxe o dinheiro para cá, porque a Secretaria de Finanças e Planejamento está pedindo um parecer da Procuradoria, que desde março não fez. E corre o risco, pasme, de ser bloqueado o dinheiro do DR, porque o prazo já se esvariou. O juiz pode determinar o bloqueio das contas do DR, porque o DR não fez ainda esse repasse para a Justiça. E diante do que a PBPrev fez, nós fizemos uma proposta para o doutor Felipe, de que os do DR fizessem a mesma coisa que fez a PBPrev. Porque a PBPrev pegou o dinheiro e já repassou para as pessoas. Na folha. E pode olhar no contra-cheque de alguém que vocês conhecem, que recebeu, que lá ele botou o dinheiro e retirou e destacou, Tico, os honorários do advogado. Já foi direto para a conta do advogado. E é Marcelo Figueiredo também. Certo? Então, essa parte já foi feita. Então, nós pedimos ao doutor Felipe dele, disse assim, aqui eu não posso fazer isso, porque a gente não tem os mecanismos que a PBPrev tem. E eu argumentei com ele, que nós fizemos isso ano passado com a folha suplementar. Nós pagamos a todos que tinham problema com a folha suplementar, aqui pelo DR, e destacamos também os honorários dos advogados. E ele ficou de resolver se havia possibilidade disso aí. Também conversamos com o doutor Danilo para que ele fizesse também essa menção junto à diretoria do DR, para que fizesse isso. Por quê? Nós vamos economizar aí uns 2 ou 3 meses. Porque daqui que o dinheiro chega. E se não chegar, vai ter uma ação da Justiça contra o DR. Aí vai protelar mais ainda. Porque o procurador não deu o parecer. Inclusive eu estava conversando com o doutor Manuel semana passada e ele estava enrolado. Eu não sou advogado, eu digo que sou advogado leigo, certo? E sabia fazer o parecer mais do que ele. Certo? Aí eu soube que ontem ele saiu. Eu vou agora me dirigir ao doutor Luiz para pedir a ele ultimar esse parecer para que esse dinheiro venha logo para cá. Até mesmo para o DR não correr o risco de ter as contas bloqueadas. Certo? Então a gente vai de novo fazer essa menção. Pedimos ao doutor Danilo ontem que fizesse também, junto ao novo procurador, a gente comunicou a ele a mudança do procurador, e eu disse a ele, o doutor Manuel está enrolado, ele não vai conseguir fazer não, porque ele quer arrastar o processo de 97, se ele for analisar o processo de 97 para cá, que tem 21 volumes, tá louco, a gente não recebe esse ano. E a proposta é de receber esse RPV, Valdo, esse ano ainda. Essa era a proposta, porque se chegou a comunicação aqui em março, houve tempo mais do que hábil para poder depositar esse recurso. E já está prescrito para o governo, né, Almeida? Já está prescrito, inclusive, né, para o governo. Ele já está no limite do prazo, certo? Está no limite do prazo já. Mas está aí. Então, esse RPV está nesse ponto. Os que
os que gerou precatório, que não deram entrada ainda, se por alguém não deu entrada ainda, ou sabe de alguém que não deu, avise para essa pessoa entrar em contato com a gente, que se for sócio nosso, a gente dá entrada para ele, tá certo? Então, essa é a questão do precatório novo. Tem alguma dúvida sobre ele? Eu passo o precatório velho, aí é só para as pessoas que negociaram os precatórios em 2019. E aqui, peraí, tem licença aqui, tem alguém que não recebeu? Sim, a Velho? tem alguém? Não recebi já. Tem alguém, todo mundo recebeu? Esse caso de 4 parcelas aí ficou no precatório. Os precatórios aqui, Foi, ele gerou para as pessoas que ganham, que a diferença era maior do que 3.200, aí gerou precatório. Só o exemplo, se fosse 13.201, aí é precatório. Se for abaixo, quem foi que recebeu? é que tu RTB. Eu. Aí tem que dar entrada. Você escolheu esse, eu não tenho relação. Esse aqui também. Gente, Tico, você tem uma ideia, viu? Você tem uma ideia, Tico fala dessa comissão. Essa comissão, eu e Rubenildo e Dr. Ricardo, nós trabalhamos 3 dias lá, e Pedro ia deixar as coisas, empurrava pelo alambrado, porque não podia entrar, e nós 3 lá. No final do processo, Rubenilda foi excluída do precatório, e eu saí com falecido, e com outra viúva, que não é a minha esposa. Depois de 3 dias, não é brincadeira. Sai no diário oficial, eu como falecido, de carro, pelo amor de Deus, eu estou aqui, bicho. Depois de 3 dias, a gente comia lá na procuradoria, porque se entrasse não saía mais. Né? Então, essa questão que houve aí. Gente, então, feita essa questão do precatório novo, vamos para o velho, que eu quero o seguinte, eu queria conversar com as pessoas que negociaram os precatórios e receberam de 2019. Veja só, depois que a gente recebeu, alguns advogados levantaram a tese de que a PBPrev fez um desconto indevido do nosso precatório. Que o doutor Ricardo até fala que os pagamentos que estão saindo agora, eles não estão cometendo mais esse erro. Certo? Então, vocês terem uma ideia, se você tinha para pagar da PBPrev 8%, e esse 8%, vamos dizer que deu R$10.000. O entendimento agora dos advogados é que deveria só descontar para a PBPrev R$4.000. E R$6.000 foi indevido. Foi indevido. Então, eu estou fazendo um exemplo, né, R$10.000. Mas teve gente, vamos dizer, eu paguei R$16.000. Certo? Aí teve gente que pagou menos, outro pagou mais, teve gente que recebeu mais aqui no DR. Então, teve gente que pagou 20 mil. Então, houve esse desconto indevido. E aí, tanto aqui no DR, como na Suplan, algumas pessoas já entraram em contato com alguns advogados, certo? Para rever esse valor, que ele pode ser pago administrativamente, sem precisar de entrar com ação na justiça. Então, nós em contato com o sindicato dos servidores da Suplan, o Sindusplan, certo? Eles nos falaram que já estavam dando entrada nessa ação administrativa, certo? Junto à PBPrev, através de uma advogada Sheila Sondré. Então, estão entrando, e que inclusive cerca de 12 servidores do DR já tinham dado entrada através do sindicato de lá. Fizeram contato com a advogada e deram entrada por lá. Então, eu disse, se eles já se manifestaram, eu vou levar essa proposta para os servidores do DR, certo? Em assembleia. Se quem se manifestar e quiser dar entrada, pode dar entrada aqui, com a gente aqui, e a gente encaminha para a advogada Sheila. Pedi a doutor Ricardo para que ele entrasse em contato com ela. E aí eu queria que você falasse um pouco, Ricardo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tive em contato com Sheila e tive contato com a CIS. O que é que a gente orientou aqui a vocês? A advocacia, a gente é limitada. Eu não sei de todas as demandas.
ela já tem uma expertise para essa ação. Eu teria que ingressar com a ação na via judicial e muito provavelmente iria, depender dos valores, geraria um precatório ou um FPV, dependendo do valor que vocês tivessem para receber, tá certo? Esse é um entrave. Qual é a vantagem de se entrar com Sheila? Ela já tem todo o know-how para esse tipo de demanda, tá certo? Ela tem toda a expertise, planilha de cálculo, o contador que vai assinar, toda a documentação, já está em contato lá com o pessoal da PPPrev, teve reuniões inclusive. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, até a PPPrev parece que não tem nem dotação orçamentária para fechar o final do ano, mas entraria alguns valores, a depender da situação, nesse orçamento já de agora, que seriam pagos de forma administrativa, ou seja, é um processo mais célere, contudo a gente não teria que enfrentar a via judicial. Essa é uma vantagem. Qual é o entrave lá? É que Sheila tem um escritório, mas ela atua para outras demandas também e ela atua sozinha. Então o que foi que ela sugeriu? Assim, cara, centralizava todos os servidores lá na associação e a gente tentaria fazer esse trabalho de planilhamento, de acompanhamento, que eu não tenho condição de estar acompanhando todos esses processos, porque assim, ela fez o pessoal da Suplano. Ela disse, Ricardo, a gente faz coisa pontual, e os valores são valores pequenos, não são valores grandes, entendeu? Então a gente daria esse suporte a ela nesse sentido, mas ela é quem ficaria à frente desse processo, tanto é que ela que tem a petição, ela que tem o know-how para isso, ela que tem o memorial de cálculo. O contato lá com a Procuradoria da PPPrev está sendo feito através dela. Eu até sugeri até a ela algumas alterações na forma do contrato a ser realizada, até para facilitar o trabalho dela também. Da mesma forma que quando no futuro os precatórios foram pagos para Danilo, houve aquele destaque administrativo. Da mesma forma, ela proceder também, nesse sentido, que ela não tinha conhecimento dessa informação. Porque esses créditos, eles vão entrar diretamente na conta de vocês. Tudo que for lá pela PPPrev não vai gerar mais um crédito, não vai gerar um precatório, não. O crédito foi feito, apurou, tem um parecer favorável da Procuradoria, o crédito vai para a conta de vocês. É uma forma de se buscar. E a gente tem que correr com isso aí também. Por quê? Porque existe um prazo prescricional para dar entrada nessas ações. Tanto é que, como o Assis falou, eles cometeram esse erro no pagamento dos precatórios passados, mas tudo indica que agora eles estão fazendo o cálculo da forma correta. Então é uma forma da gente perseguir essas ações. Aí assim vai submeter aqui a vocês, e eu estou aqui para esclarecer alguma dúvida que eventualmente vocês tenham. Eu peguei a relação. O que o Estado deve de precatória, não é? Nós estamos hoje, o que não recebeu do DR, nós estamos mais ou menos de 900 a 800 pessoas. Depois que os outros receberam, que está na lista, eu recebi, eu fui lá e vi, mais ou menos, eu, por exemplo, eu estou mais ou menos com 900 pessoas na minha frente, porque não vão pagar, porque tudo bem, tem muita sorte o pessoal deve receber, não foi? Foi, porque foi o primeiro edital, entendeu? Então teve aquele acaso. Mas eu ouvi moído. Mas aquele negócio, alguns se classificaram, outros ficaram com a documentação pequena. Aí tudo bem, eu vi tal nome de Robenida, eu vi. Robenida, por besteira já não recebeu, né? Na fé. Assim morreu, mas ressuscitou, dizendo de... E Robenida recebeu depois com a preferência. Foi. Aí ela entrou nesse novo entendimento. Certo? Então isso aí. Mataram Então, Assis e criaram até uma viúva diferente para Assis. Foi, pior que isso, a minha mulher reclamou, disse que essa viúva aí. Gente, então é o seguinte. Veja só, Tico, porque tem aí, para eu finalizar essa parte aqui, para eu voltar para você, Tico. Então, só um instante, por favor. Então, nós pegamos ontem o contrato que o sindicato da Suplan está fazendo, certo? Com a advogada Sheila, certo? Trouxemos o contrato e também o contrato e a procuração. Trouxemos aqui o modelo, certo? Para que a gente, dependendo que as pessoas aceitem, certo? A gente preenche e manda para a doutora Sheila. É ela que, como o doutor Ricardo disse, é ela que vai dar a entrada, certo? Então nós trouxemos aqui o modelo. Quem tiver interesse depois, certo? Não hoje,
Não hoje, mas a partir de segunda-feira, quem tiver interesse pode vir aqui ou através do zap ou telefone a gente pode incrementar isso aí. Porque é só mandar a documentação pelo zap que a gente preenche aqui esse contrato e também a procuração, e a pessoa, se quiser, a gente manda de novo pelo zap, a pessoa assina, retorna e dá tudo certo. E aqueles que não têm um telefone com zap ainda, tem um telefone PEVA, né, como se chama, então pode trazer os documentos aqui, a gente preenche e ele assina aqui ao vivo. Outro detalhe, viu, pessoal? Para dar entrada nessa ação, a gente tem que ter todo o precatório, a cópia do precatório passado. É o requisitório aí, cara. O requisitório completo. Porque vai ser feito um roteiro. Não, mas isso aí pode ficar tranquilo que vai ser resolvido. A gente vai solicitar isso via tribunal e também. Não, mas não tem problema não. Porque É a doutora Sheila que vai tirar, a gente só vai agilizar assinar. essas questões aí também. Tá certo? Agora, a bronca maior, que aí eu quero dizer, esse serviço, certo, vai ser cobrado um percentual. E agora a gente vai dizer o percentual. Nós tentamos negociar, mas não conseguimos. Tanto através do sindicato da Suplan, a gente tentou negociar, como também através do Dr. Ricardo. Ela está cobrando os honorários de 30%. Porque ela vai pagar também a um contador para fazer os cálculos, para identificar o valor retirado indevidamente dos nossos valores. Então, por isso que nós colocamos, e vai ser a aprovação de cada um, não pode nem assembleia aqui. É cada um que decide, eu quero ou não quero. Agora deixa eu fazer certo? Eu vou fazer só uma reflexão para vocês, aí vocês analisem. É o seguinte ponto. Se eu soubesse, por óbvio, eu pegaria aqui para vocês, faria por um valor menor e faria as ações. Só que vocês vão perder o tempo, porque a via eleita para mim seria judicial e vocês estão correndo quanto tempo? Quem é que não quer receber esse valor imediatamente? Sim, mas isso é instantâneo, 2 meses, 3 meses depois da entrada? A administrativa é mais rápido É mais rápido, mas veja só. a justiça. Como é que é o procedimento? Como é que é o procedimento? Assina-se o contrato de procuração. Ela vai ter que se habilitar lá no tribunal, no requisitório de vocês. Pedir a quebra do sigilo, porque você pode verificar, ninguém consegue ver o processo. Todos tramitam em segredo de justiça. Se tivesse público, era mais fácil. Então vai ter que disponibilizar uma pessoa para ficar em despachar lá. Quando sair esse processo, baixa-se o processo, manda-se para o contador vai fazer os destaques dos valores que foram pagos a maior e os cálculos. A partir de então, faz uma petição, memorial de cálculo, documentos pessoais, formação de conta e protocolo na PB-Prévio. Esse é o caminho. Na PB-Prévio, vocês sabem que é como qualquer outro órgão. Quem aqui deu entrada de acordo com permanência no Estado, quem deu entrada, o processo fica engavetado. Se não ficar empurrando lá, eles não vão pagar. Então tem que ter esse acompanhamento. E é como ela falou, até falei para a Cisa, eu disse assim, eu tentei assim, demover ela de toda forma. Hoje é uma prática na advocacia. É 30%. Onde você for fazer, o pessoal diz, olha, 30% que é ad êxito. Você não vai pagar nada para dar entrada. Você só vai pagar o quê? Recebi minha parte, toma a sua aqui, não resolvido. Entendeu? E é um dinheiro que vocês têm direito, que ele está dormindo lá. Doutor Ricardo, Ele está dormindo. e como é que tem direito? Aí vai, Os que então, negociaram em 2019. todos aqueles que negociaram os precatórios em 2019 vão ter direito. Agora, quais serão os valores? Não tem como não ver. É o contador quem vai fazer o cálculo. Porque cada um de vocês recebeu um valor diferenciado. Cada um de vocês tem uma alíquota a ser aplicada pelo período que foi decolhido o precatório. Então, tudo isso vai Doutor interferir. Ricardo, porque quando receber esse precatório, a pessoa recebeu um documento tendo um valor bruto, o que descontou e o líquido. Então, Fica com essa interrogação até agora. Mas quando você pegou o DIF ou no Banco do Brasil, tinha esse valor. Não, eu sei, mas eu digo assim do próprio tribunal, né? Porque Não, se é uma questão individual, é minha, É porque- mas não é coletiva, É porque o individual. tribunal individual. mudou, Evaldo. É? Ele saiu na certidão. Quando saiu a certidão para lhe pagar, saiu sim os valores do advogado, tudo estava lá. Inclusive, Mas no banco, né? não, no próprio processo, Lá na no certidão processo do tem, processo tem tem a os valores. documentação. Só que a gente não tem acesso porque está todo em segredo de justiça. Mas está eu lá. quero dizer assim, que é individual. Porque E o tribunal, o que ele fez? Informou para a Receita e para o Banco do Brasil. Então, quando você foi declarar o imposto de renda, você sabe sim os valores. mas eu Pode quero olhar que dizer- tem o valor da PB-Prévio. Quem declarou aqui, pode olhar que tem o valor da PB-Prévio lá. Mas eu quero dizer assim, que esse processo não foi coletivo, tudo bem, se foi individual, e se eu for
em busca lá no tribunal e fica com essa questão. Aí fica meio. Não, é isso que eu estou dizendo a você. Não precisa que o servidor vá lá, não. Isso aí, porque, assim, se o senhor chegar lá e disser, cara, eu quero saber como é que está o meu requisitório. O que é que orienta hoje o servidor? Vai lá no tribunal, sexto andar, peça para ele liberar o acesso. Vão criar 1000 dificuldades. Ah, porque o senhor tem que ir num cartório fazer um token. Quanto é que é um token? R$120 para poder ter acesso ao sistema. Ah, vou tentar ver como é que eu baixo aqui o processo para mandar, tem que preencher o requerimento, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso é burocrático. Entendeu? E esses processos, por uma determinação do tribunal, todos os processos de precatório, eles estão em segredo de justiça. Quem não for advogado habilitado, for advogado originário da ação, não tem acesso. Não tem acesso aos autos, entendeu? Então tem que se proceder dessa forma. Então é um pouco burocrático. Então assim, peticiona-se no tribunal, pede o levantamento do sigilo. Aí quando for levantar, tem que fazer o acompanhamento desses processos. Aí baixou o processo, baixa, imprime tudinho, manda para o contador vai fazer os cálculos de acordo com o volume de pagamento, de acordo com o que foi retido, tudo isso. Quando fizer esses cálculos, dá um parecer, volta para a Sheila vai fazer o dossiê do processo, faz o protocolo junto à PBPrev. Lá na PBPrev tem que estar a pessoa e vai ter um relatório com a CIS, o nome da pessoa, o protocolo do acompanhamento. Aí na PBPrev, o servidor pode acompanhar pelo site o andamento do processo dele. O servidor, se quiser, pode ir lá cobrar também, entendeu? Aí tem essa transparência, vai ter essa transparência. Não vai conseguir ver o processo. É diferente da justiça. O processo administrativo, você tem que ver o andamento processual lá dele, a movimentação. Então, assim, é a parte burocrática e é a parte chata da advocacia, entendeu? E pelos valores, que são valores pequenos. Hoje em dia, o que é que o advogado, a maioria dos advogados percebe? São valores maiores. Às vezes você pega uma ação de imposto de renda e um servidor, por exemplo, um fiscal do Estado, ele remunera o que todos vocês vão pagar com esse tipo de demanda. Aí você termina diminuindo a qualidade do serviço dela, porque ela disse, cara, eu não tenho pessoal aqui para fazer isso. E assim, tem que correr quanto tempo? Aí eu disse, olha, eu posso te ajudar no sentido do quê? Das habilitações lá no tribunal, diligenciar para poder ter acesso, porque eu conheço Danilo, Assis também conhece. À medida que for protocolando esse processo, a gente vai pedindo para que ele tenha ciência e libere o acesso. Aí a gente vai baixando os processos e encaminhando essa documentação para ela para agilizar. Entendeu? E quando for lá para a PBPrev, aí através de planilha, eu ficarei indo terça e quinta para tentar impulsionar o processo. Mas eu não serei o advogado da ação. A advogada da ação é ela. É ela que vai estar à frente disso aí. E assim, como é administrativo, é interessante fazer, porque assim, é o dinheiro que está lá. Vocês têm que receber. Sim, assim, é para assinar onde? O meu negócio que fala aí. Eu vou falar, depois eu falo do particular aqui com ele, viu, Guilherme? Aqui. Gente, então a gente queria terminar, e quem tiver algum particular aí com o Dr. Ricardo, ele vai atender aqui na sala da gente, certo? A gente vai tratar cada um aí. E de todo modo aqui, muito obrigado pela presença de vocês, certo? Nesse momento. Nós vamos ter uma reunião quarta-feira com o Fórum dos Servidores, cerca de 32 entidades lá no Sindifisco, e o que lá foi definido lá, a gente traz para a categoria para a gente encaminhar. Mas lembrando a vocês que a gente precisa agora, de agora em diante, sempre se movimentar para que o governo do Estado possa dar o nosso reajuste, e que a gente tenha até esclarecido, nós não estamos aqui pedindo reajuste, nós estamos aqui pedindo reposição da inflação. Reposição da inflação. Deixar bem claro, nós deixamos bem claro para o secretário. Então é isso que a gente está fazendo. Então a gente queria pedir a vocês que nas próximas manifestações tivesse lá presença os servidores ativos, os aposentados e as pensionistas, porque senão, se a gente não trabalhar com esse governo, pode ficar de fora dos reajustes, tá certo? E muito obrigado a todos e até a próxima. A CETER sempre na luta. Tem um aqui que não recebeu,